Olá pessoal, você está no podcast Em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E hoje um formato diferente, né? Como se fosse aqui um estilo ao vivo, apesar de que a gente está gravando um pouco antes e isso vai mais tarde, mas nós fizemos várias perguntas e jogamos no Instagram e recebemos essas perguntas. E a gente quer conversar um pouquinho sobre ela e trazer essas perguntas para vocês. Vocês podem aí também deixar perguntas no chat e tudo mais. Isso pode ajudar a gente no próximo programa poder interagir dessa maneira, né? Quem sabe a gente faz aí um programa inteiramente ao vivo em que a gente vai poder interagir melhor. Mas a gente ainda precisa estreitar os laços aí com todo mundo que está acompanhando o programa para que a gente tenha efetivamente uma boa comunicação no programa enquanto a gente traz os temas. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, olha que pergunta interessante. Quando você casa com a família da pessoa também, é uma afirmação. Quando a pessoa casa com a família também. Quais os melhores limites de convivência? Como lidar com parentes do cônjuge que não saem da sua casa e se intrometem em tudo? Gente, relacionamento familiar e essas questões pessoais não são nada fáceis de resolver, né? E nem sempre o que uma pessoa fez, se aplicar uma outra pessoa, vai dar certo. Uma vez eu dei um exemplo na igreja, dizendo o seguinte, não sei se meu pai vai ver isso daí, mas às vezes meu pai pensando assim, o olhar meio perdido, aí minha mãe fala assim com ele, o que você está pensando? Aí ele responde assim, se fosse para falar, eu estava falando, se eu estou pensando é porque é para ficar só na minha cabeça. Aí eu brinquei, né? Falei que ele trata assim, aí alguém diz assim, pastor, eu tentei fazer isso em casa, mas não deu certo não. Então assim, cada família a gente precisa ter um tato. Aqui tem uma afirmação interessante, quando a gente casa com a família, o que isso quer dizer? É que é impossível você casar com alguém e não ter um relacionamento próximo com essa família. Você tem que ter, de alguma maneira, né? Por mais que a expressão casa com a família talvez seja um pouco forte demais. Mas a ideia é que você agora tem que se relacionar com essa família. E a pergunta que vem é quais são os melhores limites de convivência. Então tem gente que fica muito próximo e isso é tranquilo. Gosta de almoçar, gosta de estar ali batendo um papo todo dia, não tem muita dificuldade com as interferências e a vida segue de boa. Tem uns que já são mais sensíveis, gostam de ter sua individualidade, isso acaba atrapalhando um pouco mais. Então vamos tentar estabelecer algum limite de convivência. Assim que a gente casou, a gente recebeu um conselho muito interessante, mais ou menos assim. Se a sua família vive longe, você precisa fazer esforços para que essa família se aproxime. Ou seja, meus pais moram a 500 quilômetros daqui. Então eu preciso me comunicar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo e fazer um esforço para 2, 3 vezes por ano, ao menos, poder me encontrar com eles. Então eles moram distante, eu tenho que me esforçar para que haja uma aproximação. Quando a família mora perto demais, aí o trabalho é diferente, a aproximação já é natural. Então é importante fazer um esforço para ficar um pouco mais descolado. Por quê? Todos nós sabemos, à medida que a família está muito junto, alguns outros problemas começam a surgir e isso não é bom. Então, por exemplo, há pessoas que moram no mesmo ambiente territorial, então moram em casas próximas ou dentro de um mesmo terreno. Eu aconselharia evitar que a ida à casa de um do outro fosse todos os dias, para poder ajudar a manter a independência. Não, é que minha mãe já mora aqui e já almoça na casa dela. Pois é. Então assim, vocês gostam de almoçar na casa dela. Aí quando ela vai opinar uma coisa na vida de vocês, vocês vão achar ruim? Ou seja, se só querem um benefício, não tem jeito. Então, é importante tentar manter algum distanciamento, alguma privacidade, seguir com a vida de vocês. O princípio do casamento é deixa pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Então, o deixar tem esse papel de tomar suas decisões, suas responsabilidades. Você vai cuidar da sua casa, você vai preparar a comida, você vai lavar suas roupas, mas tem gente que quer ter esses benefícios de comer na casa da mamãe, de ter roupa lavada e todas essas coisas. Então, fica difícil, né? Então, eu acho que esse exemplo de manter um distanciamento quando a família é muito próxima, isso é importante.
Como lidar com parentes do cônjuge que não saem da sua casa e se intrometem muito? Houve alguma brecha para que esse relacionamento ficasse desse jeito? Talvez isso que eu acabei de falar. Um relacionamento próximo todo dia dá uma ideia de intimidade e de uma participação mais ativa que você gostaria. Mas quando já chega nesse momento, não tem jeito, a não ser passar a se posicionar, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa da família pode dar um conselho? Pode. Você necessariamente tem que acolher o conselho? Não. Toda decisão que você vai tomar, você precisa expor tudo a todo mundo? Também não. Tem hora que a família é tudo muito aberto, né? Então a gente fala quanto ganha, como é que faz, como é que deixa de fazer. E isso vai ficando tudo muito amplo. Então, nessas brechas aí, todo mundo vai se intrometendo. Então é importante guardar certas confidencialidades. Então, guardar um pouco mais. E se estão intrometendo demais, talvez com jeito, com quem pode, falar, né? Então, eu poderia dar alguns exemplos pessoais aqui, mas eu acho que eu não vou dar, não. Mas vamos pensar aqui em algumas coisas que possam ajudar, né? Por exemplo, tem vezes que uma família é mais envolvida com tudo de tudo. Ou seja, compartilha tudo, mas de repente se casou com outra pessoa que não é desse jeito. Essa pessoa já é mais reservada. Então, se a família que intromete em tudo começa a se intrometer na pessoa que é mais reservada, a pessoa que está do lado da família que se intromete em tudo precisa conversar com a sua família e proteger o seu cônjuge. Por quê? Não vai se esperar que a outra pessoa se posicione, vai se tornar uma pessoa chata na família. Então é importante ela chegar e dizer, olha, pai, mãe, irmãos, respeita um pouquinho meu marido, respeita um pouquinho minha esposa, porque na casa dela era diferente. Então, assim, tem essas realidades diferentes. Então, falar sobre assuntos delicados é importante. Mas tem hora também que a gente não quer, né? Arranjar briga, a gente não quer arranjar confusão, a gente não quer tocar nos assuntos delicados. Só que é importante. Algumas vezes a gente vai ter que tratar de assuntos delicados. Muitas vezes, para tratar desses assuntos, a gente pode falar de uma maneira assim mais fácil, quer dizer, mais direta, né? Falar assim, ó, gente, eu sei que isso é um pouco chato tratar, mas olha, essas coisas desse jeito aqui não tá ficando legal, tá incomodando. Falar é difícil, mas quando o outro também vai ouvir, vão ter que lidar com o assunto. E pode ser que haja uma conexão que seja muito interessante a partir de uma conversa. Então, conversar sempre é o caminho. Sempre é o caminho. E tomar posições. Tá almoçando todo dia? Para de almoçar lá. Aconteceu alguma coisa, você tá achando... Não, é porque a gente está mudando um pouco a nossa rotina, vai dando assim umas desculpas e vai tentando refazer a sua configuração, né? Se morar próximo demais tem gerado problemas demais, por que não cogitar, de repente, morar em outro lugar? Por que não pensar numa mudança? Pastor, a gente não tem condições de mudar. Então, tem que se ajeitar aí. Né? Então, tem que ter essa lida aí. Agora, a próxima pergunta que recebeu é sobre papéis e responsabilidade do casamento. Então, olha só. Autoritarismo versus ser o cabeça do lar. Quais as diferenças claras vistas pela Bíblia? Bom, aqui é sempre essa tensão, né? Até que ponto a liderança do homem é sadia e a partir de que momento que isso já se torna um autoritarismo? Lembrando, o homem, quando ele tem essa posição de líder, de autoridade na casa, ele não pode ser o líder que vai pisar em todo mundo. Os pais são autoridade. Mas muitas vezes os pais não estão ouvindo os filhos e não estão tentando agradar os filhos? Sim. Mas algumas vezes eles vão ter que dizer não. E no que diz respeito a ser o cabeça do lar, e aqui não é só com relação à mulher, né? A pergunta é ampla, então vem para a mulher e vem também para os filhos, né? Esse pai e essa autoridade precisa pensar no bem da família. Tem que ter uma abertura para se ouvir o que eles pensam, o que eles acham. Só que quando o pai se coloca como autoridade, é que ele assume as decisões dessa casa. Mesmo que a vontade seja do filho, mesmo que a vontade seja da esposa, ele assume as decisões, a responsabilidade. É isso que você quer, meu bem? Então a gente vai fazer desse jeito.
E ele assume, se der errado, ele é o responsável, ele é o homem que toma a dianteira. Então, quando o homem exerce corretamente a sua autoridade, nenhuma mulher reclama. Nenhuma mulher reclama. E a gente precisa de limites. Muitas vezes esse pai, ele vai estabelecer limites. Imagina, uma esposa que quer gastar além da conta, um filho que gasta além da conta, o pai precisa dizer, olha, não pode mais, gente, aqui está o nosso limite. Ah, pastor, e se for o contrário, o marido que é gastão, então a mulher vai dar um toque e o homem vai tomar a decisão baseada na informação da mulher, que é, vamos segurar as nossas contas. Então, a Bíblia estabelece de forma clara, o homem sim, ele tem autoridade sobre a sua casa. E fala que as mulheres, os filhos precisam ter submissão e respeito. Então, o homem precisa exercer essa autoridade. Se ele falha em exercer essa autoridade da forma correta, vai haver falhas na outra ponta também. Então, autoritarismo é diferente. Autoritarismo é quando a gente não se importa com os sentimentos, não se importa com o que o outro pensa, a gente não pensa no melhor para os outros e pensa apenas naquilo que é bom para a gente. A gente não ouve, não conversa. A Bíblia diz assim, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O autoritário, ou o autoritarismo, muitas vezes ele faz o caminho inverso. Ele fica irritado, ele fala com base na sua irritação e talvez depois ele para poder ouvir alguma coisa. Então, os pais, os homens, os líderes, autoridades da casa, precisa saber ouvir, precisa falar com sabedoria, e não podem ser motivados pela ira e pelo desequilíbrio. Então, toda vez que um homem que é autoridade, ele age com desequilíbrio, ele está fugindo do papel que ele tinha que ter. Agora, a autoridade é muito importante, porque a autoridade sempre vai remeter a Deus, que é a autoridade suprema. Todos nós temos relação de autoridade e submissão. Então, no trabalho, você pode ser o chefe ou o empregado. Em casa, você é o pai ou ainda só filho. De repente, numa classe de aula, você pode ser o presidente da turma. Então, essas relações de autoridade e submissão, elas vão estar presentes na vida de todas as pessoas, que teremos a oportunidade de sermos autoridade e sermos também submissos, aqueles que são liderados. Então, a mãe é uma autoridade sobre os filhos, lógico, né? E a mãe é uma só carne com esse pai, e que estabelecem a liderança na família, na casa. Aí tem uma outra pergunta que é ligada a essa, que é submissão da mulher e amor do marido como Cristo amou a igreja. Fale a respeito. O fato aqui de Cristo ter amado a igreja é uma coisa maravilhosa, porque diz que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Fala que se entregou por ela, sendo ela ainda pecadora, sendo suja. Então, o marido é alguém que está pronto a sempre promover restauração e perdão na sua casa. Então, amar a sua esposa é colocar a sua esposa numa posição de maior importância. Inclusive, aqueles que são casados devem dar mais atenção ao seu casamento do que aos filhos. O que eu quero dizer com isso? É lógico que em alguns momentos a gente vai dar muita atenção para os filhos, mas estou dizendo que os filhos é fruto da relação desse casamento. Por isso, o pai, o homem, né, precisa amar a sua esposa. Eu vi uma ilustração interessante quando os filhos questionaram, não lembro se foi a mãe ou se foi o pai, eu acho que foi a mãe, que disse assim, quem que ela amava mais e tudo mais, se eram os filhos ou se era o marido, né? E ela dizia, o marido. Aí os filhos, que isso, né? Ô, meu filho, é o seguinte, vai chegar uma hora que você também vai amar muito uma outra pessoa, você vai sair de casa, você vai formar a sua família e vai ficar eu e seu pai. Então, a relação que vai perdurar aqui é o nosso casamento. Vocês vão construir a vida de vocês. E isso é o saudável, e isso é o abençoador. Então, nessa relação, o marido precisa amar profundamente a sua esposa. Eu chamo a minha esposa, carinhosamente, muitos anos de princesa, né? Só que, como vieram aí um príncipe e uma princesa lá em casa, que são os nossos filhos, aí às vezes eu ainda falo, né? Ô, minha princesa. Aí meu filho fala assim, princesa não, pai, ela é a rainha. Então, saber estabelecer essas relações de carinho, de respeito, de amor, é muito importante dentro de casa. E os filhos perceberem isso. Se ela é rainha, ela tem uma posição de máxima importância
naquela casa. E se ela é rainha, eu sou o rei lá, né? Então, como que isso é saudável? Como que isso é importante? Então, um marido que ama sua esposa está pronto para se entregar por ela. Ele está pronto para poder abençoá-la. Ele está pronto para compreendê-la. Ele está pronto para poder cuidar das suas necessidades emocionais. Ele está pronto. Ele quer fazer o máximo por essa mulher. E é quando a coisa desarranjar, desequilibrar, ele é o sacerdote da casa, que vai estabelecer também cura, perdão, uma graça sobre essa família. A gente vai para uma outra temática agora, que é fundamentos bíblicos para um casamento sólido. Ao iniciar uma nova família, quais são as coisas mais importantes para construir um bom alicerce? Ao iniciar uma nova família. Bom, primeiro grande alicerce é a vida com Deus. Como é que você vai construir uma família sem ter o alicerce que é a origem de todas as coisas? Quem instituiu a família foi o próprio Deus. Quando fez o homem, fez a mulher, os uniu e disse, olha, enchei a terra. Então, o primeiro alicerce é uma vida com Deus, uma vida pessoal. Depois que você tem uma vida pessoal, lógico, é encontrar o cônjuge, né? Vamos formar a família. Tem que encontrar o cônjuge. E para encontrar o cônjuge, tem que ser alguém que estabeleceu como alicerce também a Deus. O que você precisa mais? Casamento, a gente mantém só com amor e beijinho? Lógico que não. Então precisa pensar como é que essa família vai se sustentar. Ah, para casar precisa ter casa, precisa ter carro, já precisa ter um bom emprego? Bom, se tiver tudo isso, muito bom. Mas raramente consegue tudo isso sendo muito jovem. E eu, particularmente, incentivo os jovens a casarem cedo. Eu acho que isso é muito bom. Melhora a maturidade, desenvolve muitas coisas antes, lida e trata bem a questão da sexualidade, que é um grande desafio do nosso tempo. Então, quem consegue se estabelecer, uma família ajudar e a pessoa casar novo, isso é uma bênção, né? Então, mas uma família precisa pensar como vai se sustentar. Por mais que não tenha tudo estabelecido, muitos às vezes casam, muitos não, alguns, né? Casam e de repente os pais dão um apartamento. Pronto, já começaram bem demais, tem um lugar para morar. Eu só fui comprar o meu apartamento 10 anos não, é bem mais tempo. O Isaac está com 10, foi depois de uns 10 anos de casado, talvez 12 anos de casado, que a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Ou talvez até um pouco mais, acho que mais, hein? Vou tentar fazer as contas aqui, acho que uns 14 anos de casado. Então a gente não tinha. Então como que a gente fazia? A gente tem que ter dinheiro para pagar um aluguel, tem que ter dinheiro para poder pagar as contas. No início do nosso casamento, nós fomos muito ajudados pelos meus sogros, né? Foi uma bênção. Eles incentivaram, deram uma boa palavra, disseram assim, olha, vocês creem no Senhor, vocês são de Deus e Deus não desampara os seus filhos. Eu tenho certeza que vocês serão bem cuidados. Então isso foi muito bom mesmo. E deu para a gente também o alicerce financeiro, porque no primeiro ano nosso de casamento, nós moramos no mesmo terreno, mas em casas separadas, e isso ajudou a gente muito, porque a gente não precisou pagar aluguel, né? Então foi uma grande ajuda. Então quando a gente tem um incentivo assim, isso pode nos ajudar nesse primeiro passo. E naquela época, ele até disse assim, olha, não precisa pagar nada, não precisa pagar água, não precisa pagar luz, fica dentro da minha conta aqui, eu era um seminarista ainda, recurso muito apertado, mas eu disse, não, eu faço questão, eu quero pagar uma taxa aí da água, eu quero pagar uma taxa da luz, quero pagar o plano de saúde que a Ana tinha, eu não tinha plano de saúde, tudo contadinho. Eu tinha certos naquela época R$700, que depois eu fui fazer a conta e eu vi que R$700 era equivalente a 2 salários mínimos. Tinha, então não era algo ruim não, mas também não sobrava com facilidade. Então a gente tinha que administrar. E assim a gente fez. É muito importante para a gente poder assumir responsabilidades. Mas nós fomos bastante ajudados no primeiro ano de casamento e isso foi uma bênção. Então, qual que é o alicerce, né? Para poder construir? Então, vida com Deus. Obviamente, aqui também tem uma relação com a igreja. Há muitos que casam e depois somem da igreja, começam a viver muito para os dois, querem ficar os dois o tempo todo e esquecem da relação com a igreja. Precisa ter relação com outros amigos, precisa estar envolvidos na igreja, precisa se alimentar espiritualmente, precisa estar envolvidos com a comunidade, que eles são membros,
né? Então isso é muito importante. Precisa estabelecer relação de recursos financeiros. Então precisa trabalhar, precisa pagar um aluguel, precisa pagar as contas, precisa organizar as finanças e buscar não depender de ninguém. Todo mundo pode, em algum momento, ser ajudado. Talvez você precise de ajuda da sua família em algum momento, mas você viver uma vida de dependência não é bom. Se você casou, você precisa viver dentro do padrão que você pode sustentar. É porque a gente tem contas mais altas que a gente pode pagar. Então, você deveria mudar o seu estilo de vida, né? Dar um degrau abaixo aí. Dando continuidade, temos aqui na criação de filhos, como alinhar com o cônjuge a forma de conduzir a educação e a disciplina. Bom, a resposta pode ser bem óbvia, né, gente? Mas vamos tentar trabalhá-la um pouco melhor. Qual que é a resposta óbvia? Conversando, né? Como que vai alinhar com o cônjuge a forma de conduzir a educação e a disciplina? Conversando. Aí, ao conversar, tem que estabelecer o que vai ser o nosso prisma de educação, de disciplina. Precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser a palavra de Deus. Então, se o casal estabelece a palavra de Deus como princípio, esse princípio é interessante. Vale para os filhos e vale para eles. E como que isso é importante? Porque o dia que eles falharem, os filhos também vão apontar. Opa, papai, mamãe, isso aqui está diferente do que vocês me ensinaram, diferente da palavra de Deus. E vocês vão ter que dizer assim, é mesmo, filho, você está certo. Papai e mamãe precisa consertar isso. Nos desculpe. Então isso é importante. Então alinhar, então aqui já está, na pergunta já tem resposta. Nós precisamos alinhar, conversar, estabelecer. Porque se um diz que pode, o outro diz que não pode, aí vira uma coisa chata. Então em casa é assim, eu acho que em muitas casas é assim também. A primeira resposta é que vale. Então veio perguntar ao pai, o pai disse sim, a mãe não pode ir lá dizer não. A mãe pode até falar com ele, você deixou, mas você tá lembrando disso, daquilo, papapá. E é mesmo, hein? Então vai lá o pai e desfaz. Olha, meu filho, eu tinha deixado, mas eu esqueci. Tem isso e não vai dar certo. E conversa com o filho. E não pode acontecer também assim, a mãe pôr de castigo, né? A mãe tolerou o menino o dia inteiro. De repente o menino fazer bagunça o dia inteiro. Aí a mãe vai dar uma bronca e pôr de castigo. Aí chega o pai, né? Quer ser o que vai acertar as coisas, não quer aquela casa, naquela briga, naquela discussão, e vai lá tirar o menino do castigo. Não pode. Então o que a gente fala em casa é, quem pôs de castigo, quem chamou atenção, tem que ser quem vai tirar. Com quem a coisa ficou um pouco mais complicada lá, é lá que tem que acontecer a restauração e o perdão. Então, essas regras vão ajudando também. O que você... Às vezes vai até acontecer assim, né? Pai, posso tal coisa? Aí o pai fala, veja com a sua mãe. Aí ele fala assim, é que eu já vi com a mamãe falou para eu poder ver contigo. Aí eu falo, então calma aí, deixa eu e mamãe conversar então para saber qual que vai ser a nossa resposta para você. Então muitas vezes não tem problema nenhum os pais demonstrarem que eles vão conversar sobre o assunto, para depois dar uma resposta. Então, conversar ajuda demais, do que pode e o que não pode. Talvez o pai ache que tem problema nenhum comer um monte de doce, mas as mães estão dizendo, não vai comer doce de jeito nenhum. Então calma aí, vamos alinhar, vamos ver qual que é o equilíbrio, qual que é o limite, o que pode e o que não pode, quais circunstâncias que pode, e assim por diante, né? Como proteger o coração das nossas crianças com relação às influências, por exemplo, na escola e etc. Influência como é que eu vou dizer? Muito difícil de você barrar tudo isso, né? Nós temos uma grande influência sobre os nossos filhos. Nossos filhos nos imitam, nossos filhos reproduzem o que a gente faz. Ainda mais irmãos, quando você tem filhos e tem mais de um filho, né? Se você briga com o filho mais velho, pode ser que o filho mais velho queira descontar isso em quem? No irmão mais novo ou na irmã mais nova. Porque é sobre quem ele pode ter talvez mais autoridade e força. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado como que a gente usa da nossa autoridade. Agora, as influências externas, elas estão aí o tempo todo. E a gente não consegue proteger os nossos filhos de tudo quanto é tipo de influência. A gente pode proteger o avanço dessas influências na vida deles. Então, por exemplo, o menino ir na escola e aprender palavrão, aprender coisa errada, aprender coisas obscenas, né?
Isso vai acontecer. Então, como que trata essas coisas? Sempre conversas bem abertas com seus filhos e estar atento. Então, chega uma hora que os meninos começam a aprender palavrões. Precisa conversar com eles sobre isso. Chega uma hora que os filhos vão ter oportunidade de ter acesso à pornografia. Seja por causa de amigos que vão mostrar, seja por causa de curiosidade pessoal. Vai chegar um momento que o menino e a menina vai ficar mexendo na genitália. Precisa conversar isso com eles. E eu aprendi algo importante com o presbítero Loss. Esse é um papel do pai, de conversar com o menino e de conversar com a menina. A mãe também pode conversar, mas o pai não pode sair fora e dizer assim, não vou tratar desse assunto, porque a minha filha, vou deixar minha esposa conversar. Não, a palavra do pai é muito importante. Tentar cercar essas coisas. É fácil? Eu sei que não é, mas é importante a gente tratar da sexualidade dos nossos filhos. Então a influência, ela vem de todos os lugares. Então às vezes um filho vai para uma tendência que o pai não queria, ou que a igreja não julga ser saudável, e já vai em aquela crítica forte sobre os pais, não souberam criar. Calma, não é muito bem assim, porque os nossos filhos recebem influências de todos os lugares. Estão lá na escola 4, 5 horas. Tem crianças que ficam o dia inteiro na escola. Então, se eu puder aconselhar nesse sentido, e eu sei que cada realidade exige uma postura, então não quero trazer nenhum tipo de crítica em relação a isso. Mas se você pode evitar que os seus filhos fiquem o dia inteiro na escola, eu acho que seria muito bom. É uma maneira de você minimizar influências que vêm de fora da sua casa. Outra coisa é colocar os seus filhos em lugares que podem trazer boas influências. Por exemplo, traga para a igreja. Relações onde as pessoas estão buscando fazer algo que tem a ver com agradar a Deus. Então o ambiente da igreja vai aprender a palavra de Deus, vai aprender o que é certo, vai aprender o que é errado, vai aprender o que é errado no sentido assim, não faça isso porque isso não é bom. Então vai ser muito bom ter a influência de pessoas na igreja. Mas ainda assim, a igreja é um lugar livre de influências negativas? Não. Meu filho aprendeu os negócios que não devia no congresso de juniores. Culpa do congresso? De jeito nenhum. Era a relação dos meninos. Porque um falou como é que pesquisou o negócio e tal. Mas o que aconteceu? Ele falou comigo. Pai, eu ouvi isso aqui lá. É mesmo, filho? Beleza, eu fui conversar com ele. Não é que não devia, eu estou querendo dizer que talvez lá você pensasse, lá ele não vai ouvir nada disso. É tudo gente. São meninos. Então, a conversa flui. E acaba aprendendo. O que aprendeu alguma coisa que não devia, acaba contando para outro. E a gente precisa estar próximo para poder conversar. Pode acontecer, como já aconteceu muitas vezes, no acampamento de adolescente. Vai para o acampamento, você imagina que vai dar tudo certo, mas lá pode ter uma influência negativa. Lógico que pode. Só que, com certeza, o ambiente é muito mais favorável para algo bom do que para algo ruim, né? Então, colocar o seu filho num ambiente que pode favorecer as influências é muito bom. Saber quais são as amizades do seu filho. Então, por exemplo, seu filho tem os melhores amigos, as melhores amigas. Precisa ver se essas amizades estão sendo boas ou não. Às vezes, e é muito comum, os filhos começam a ter um comportamento muito semelhante ao do amigo. Você precisa dar uma olhada, esse comportamento é bom ou é ruim? Se ele é ruim, você precisa desenvolver uma estratégia para poder tratar isso. E evitar denigrir o menino. Porque às vezes a gente fala, você está igual ao fulano de tal, fazendo tal coisa, e fala mal. Não é legal, porque também está chamando atenção em uma crítica que não é boa. Mas você precisa pensar em como é que você vai distanciar, desconectar isso, né? Mãe e pai, tem que olhar o que o filho adolescente mexe no celular? Essa é uma pergunta frequente que a gente recebe, né? E a minha resposta é sim. Existe hoje uma ideia de que o filho tem que ter uma privacidade. Adolescente não deve ter privacidade nesse sentido. Os pais têm que ter acesso. Mas ele vai dizer que eu tenho que confiar nele. Calma aí, são adolescentes. Sabe o que acontece? Adolescente, ele age muito pelo impulso. Muito pelo impulso. E ele faz coisas erradas pelo impulso que ele não gostaria de fazer. Ele mesmo pode recriminar depois o que ele fez.
A verdade é que adolescente não tem limites claros. E quem precisa impor limite? Os pais. Então o celular não deveria ficar no quarto com eles. O celular deveria ficar fora do quarto. Tem adolescente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Acorda de madrugada para poder responder mensagem, ou jogar, ou fazer outras coisas. Bom, pode assustar aí muitos pais, mas muitos adolescentes vão começar a ver pornografia com 11 anos de idade. E pasme, tá? Não é só menino, não. Hoje há um grande problema também com meninas. Já tive que lidar com isso. Então, meninos e meninas, a partir de 11 anos, já são, muitas vezes, alvo da pornografia. Então, aos 18 anos, dificilmente um menino e uma menina passaram ilesos sem terem visto nada. Alguma coisa cai para eles, seja porque eles pesquisaram, seja porque foi sem querer. E dependendo dos filmes que se vê, também se vê pornografia em filmes, né? Então, deve mexer, deve saber o que está acontecendo, quais são as conversas. Hoje não é incomum adolescentes, por causa da sexualidade, terem conversas mais picantes, enviarem fotos, e isso gera um problemão, né? Mas também não é só a questão da sexualidade. Há problemas de crimes, há pessoas mal intencionadas, há meninos que ficam muito tempo no celular e no jogo e que vão ficando depressivas. Há jogos com desafios que vão fazer os seus filhos mergulhar fundo na lama. Então tem que estar atento. Uma coisa é certa. Ficar muito tempo no celular faz mal para qualquer pessoa. E a gente é uma geração que fica muito no celular. Seus filhos, dá uma olhadinha. Você vai lá, existe assim, bem-estar digital. Procura no seu celular. E você vai saber quanto tempo seu filho ficou no Instagram. Quanto tempo ficou no TikTok. Quanto tempo ficou no WhatsApp. Faça isso. Quando eu falo de ver o celular, necessariamente não é ficar vasculhando tudo quanto é mensagem, por mais que algumas vezes isso também é necessário. Mas é dar uma olhada, meu filho, deixa eu ver aqui, quanto tempo que você está usando o seu telefone e em quais aplicativos. Até para ajudar, às vezes ele não está fazendo nada de errado, mas está gastando tempo demais no TikTok. Eu aconselhei adolescentes recentemente que estavam assim. Eram 7 horas de rede social por dia. É muito tempo. Muito tempo jogado fora. E tirando o WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp também é rede social, mas o WhatsApp está respondendo pessoas, pode estar trabalhando, pode estar estudando, né? Pode ser alguma coisa relevante, mas é coisa que não era relevante. Então precisa sim dar uma olhada no celular do seu filho, né? A próxima pergunta agora a gente vai fechar com ela. E a pergunta é: sou jovem e única cristã na família. Algum conselho? Eu tenho. E para você que fez essa pergunta, eu tenho um versículo que eu gostaria de ler, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O texto continua. O que é importante? Primeiro, você é um agraciado, tá? Então, às vezes, eu sou o único cristã, e parece que é quase que um... Não estou dizendo que é você, tá? Mas alguém pode se sentir assim, quase que uma vítima. Não, você é um agraciado. Você está tendo o privilégio do evangelho chegar na sua vida antes de todo mundo. E eu conheço algumas histórias assim, em quem chegou o evangelho e depois o evangelho se espalhou por toda a família. E o exemplo é dentro da nossa própria casa, que foi com meu sogro, minha sogra e a família deles. Eu sei que chegou e alguém lá o evangelho e depois a coisa se espalhou para a família inteira e todos creram no Senhor. Olha que coisa linda, né? Então, você é uma agraciada. O evangelho chegou na sua vida e te transformou. Agora, o que você deve fazer? Você me pediu, né? Um conselho. O conselho é: busque profundamente conhecer a Deus. Conheça a Deus o máximo que você puder. Porque não vai fazer muita diferença, entre aspas, tá? No que você vai falar. A sua família vai querer ver as suas atitudes. Falar é importante, porque a Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho. Mas precisa ter uma conexão com quem você é. Então você precisa demonstrar com as suas atitudes. Busque então ser uma pessoa de Deus, cheia de Deus. E aí você vai influenciar a sua casa.
Segundo, ore em nome de Jesus pela sua família, para que eles se convertam. Terceiro, fale do Evangelho. Fale sem medo. Dê presentes, compra a Bíblia, dê um livro que fala sobre um assunto que eles acham interessante, mas que faça conexão com a fé. Busque maneiras de poder falar do amor de Deus. Muitas vezes a igreja faz programações que é uma grande oportunidade para chamar a família para poder ir à igreja. Faça isso. Lá em casa foi assim. A minha irmã, meu pai ainda não era convertido, e a minha irmã participou de um coral. Ela devia ter 8 anos de idade, eu tinha 15, e ela foi cantar nesse coral. E todos os pais foram chamados. E naquele dia, uma palavra foi pregada. E o convite foi feito para a salvação. E meu pai foi à frente. Ele foi à igreja para quê? Para ver minha irmã cantar. E lá ele foi à frente. E olha que interessante. Ele foi à frente porque ele pensou nos filhos. E ele disse assim, meus filhos estão num bom caminho, são bons filhos, e eu vou me envolver com isso daqui porque eu quero que eles permaneçam nesse caminho. Ele não tinha se convertido. Ele só apenas racionalizou. Mas depois, ele falou assim, já que eu tomei essa decisão, agora eu preciso me envolver. Aí ele passou a ir nas programações da igreja, nas vigílias, nos encontros, tudo que a igreja fazia. E pronto, aí ele se converteu de todo o coração ao Senhor. Então, Deus pode usar a sua vida dessa maneira também. Então, primeiro, cuide da sua própria vida, de ser uma pessoa de Deus. Segundo, ore pela sua família. Não há ninguém que Deus não possa mudar e tocar o coração. Terceiro, pregue a palavra de Deus. Quarto, volte lá na oração, mas para que Deus use em outras pessoas, que não seja você, para falar do Evangelho. Às vezes é assim, né? Vai vir uma outra pessoa, vai ser alguém do trabalho, vai ser alguém da faculdade, vai ser alguém de fora, que vai falar do amor de Deus e os nossos parentes vão crer em Jesus de coração. Então esse é o nosso conselho, esse foi o nosso podcast de hoje, em família. Espero que você tenha gostado. E quem sabe numa próxima a gente faz um ao vivão com você participando e mandando suas perguntas também. Deus te abençoe, construa um lar para a glória de Deus. E acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você pode ter acesso a todas as nossas palestras. Deus te abençoe.